Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral indefinida para a raiz quadrada de x que multiplica 1 mais 1 sobre x. Muito bem, nós vamos recordar inicialmente alguns modelos matemáticos que podem nos auxiliar. E o primeiro deles nos garante que a integral de uma função u elevado a n du poderá ser realizada através de u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante c de integração. Existe um outro modelo também que nos interessa, que é aquele que fala em que a raiz índice n de um certo número a elevado a m poderá ser representado também como sendo a elevado a m sobre n. E nesse contexto, então, já vamos verificar que aqui na integração nós temos a raiz quadrada de x. Se nós escrevermos aqui raiz quadrada de x, poderemos verificar que o índice é 2, embora não esteja sendo representado, para x elevado a 1. Então, podemos reescrevê-lo como sendo ax elevado a m, que aqui vale 1, sobre n, que aqui é representado pelo número 2. Portanto, a raiz quadrada de x é igual também a x elevado ao meio, de acordo com o modelo que já identificamos anteriormente. E estamos observando aqui, então, a nossa função. Podemos ver que aqui existe 1 sobre x elevado a 1, que é esta expressão aqui, ó. Ora, também podemos escrevê-la assim, x elevado a menos 1. Então, escrevemos o x no numerador, mas nós temos que trocar aqui o sinal do expoente para poder realizá-lo. E dito isto, agora nós podemos tentar começar a pensar na resolução desta integração. Vamos lá então, nós temos a integral de a raiz quadrada de x, nós vamos escrever como sendo x elevado a 1 meio. E que multiplica, nós temos ali 1 mais 1 sobre x, que também vai ser representado de modo transformado, como sendo x elevado a menos 1. E na sequência dx. Uma pergunta válida seria, mas por que transformar raiz quadrada de x em x elevado a meio? Por que transformar 1 sobre x em x elevado a menos 1? Ora, a resposta é para que nós possamos utilizar o primeiro modelo descrito nessa apresentação. Ou seja, nós queremos usar a integral de u elevado a n du, que é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E u está elevado a n. U não veio no formato de raiz quadrada, nem como fração, então nós precisamos de um expoente aqui, mesmo que fracionário, no caso da raiz, e mesmo que negativo, no caso aqui da expressão 1 sobre x. Bem, agora nós podemos desenvolver um pouco mais a expressão, fazendo x elevado a 1 meio vezes 1, que é o próprio x elevado a 1 meio, e x elevado a 1 meio vezes x a menos 1. Se nós fizermos aqui no cantinho, então nós verificaremos que x elevado a 1 meio vezes x elevado a menos 1, nós teremos a multiplicação de bases iguais. Vamos preservar a base x e somar os expoentes. Nós vamos ter 1 meio mais menos 1. Ora, 1 meio mais menos 1 vai nos levar a x elevado a 2 vezes 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1 sobre 2. Então, nós temos aqui x elevado a 1 meio menos 1, como sendo x elevado a menos meio. Na continuidade, nós teremos condições de realizar a integração que estávamos nos propondo. E vamos lá, então. Já sabemos que a integral de u elevado a n du será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nós temos x na primeira parcela e x na segunda parcela, que são representadas pela função u. Temos um meio positivo e um meio negativo, que serão nossos n's, cada um dentro de sua perspectiva. Então, a integração agora vai ser realizada por ux elevado a n mais 1, ou seja, 1 meio mais 1,
sobre n mais 1. Então, sobre 1 meio mais 1. E mais x elevado a menos meio, que agora é o n, mais 1. Sobre menos 1 meio, mais 1. E mais a constante de integração c. Agora, cabe a nós simplificarmos o que for possível, principalmente se tratando destas frações todas que surgiram aí. Então, nós vamos ter aqui 1 meio mais 1, que de modo bem simplificado é feito assim. Repete-se este número 1 aqui e fazemos 2 vezes 1, 2. 1 mais 2 será 3 meios. Podemos fazer isso decorrente do mínimo múltiplo comum, que pode ser realizado de modo mais detalhado. Nós temos aqui menos 1 meio mais 1, que é a segunda fração no expoente, que foi operação com frações no expoente da segunda parcela. E o caso é o mesmo. Nós temos o mínimo múltiplo comum aqui, que é 2. Repetimos menos 1. Mais 2 divide por 1 é 2 vezes 1, 2. Ou seja, menos 1 mais 2 resultará em 1 meio. Então, agora nós faremos as substituições. Nós teremos x elevado a 1 meio mais 1, que nós sabemos ser 3 meios. E sobre 3 meios. Mais x elevado a menos meio mais 1, que está aqui, tem como resultado 1 meio. Então, elevado a 1 meio sobre 1 meio. E mais c. Agora, para continuarmos, nós temos duas parcelas com divisões de frações. Na divisão de frações, nós preservamos o numerador e invertemos, entre aspas, o denominador. Ou seja, multiplicamos pelo inverso do denominador. E faremos isso nas duas parcelas. E também já vamos recordar o seguinte. Nós temos, de acordo com o primeiro modelo expresso, a elevado a m sobre n, que é proveniente da raiz índice n de a elevado a m. Ora, como nós temos x elevado a 3 meios, então podemos fazer raiz índice 2, ou seja, raiz quadrada, de a elevado a m, ou seja, elevado a 3. E este a, vamos recordar aqui, ele é representado pelo x. Então, fazendo isto, nós vamos, entre aspas, inverter 3 meios e 1 meio. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui 2 terços que multiplica. E o x elevado a 3 meios, nós vamos escrever como sendo a raiz quadrada de x ao cubo. Mas também vamos realizar a transformação de 1 meio, escrevendo 2, que multiplica. E x elevado a 1 meio nós já sabemos, das primeiras observações que nós fizemos. X elevado a 1 meio é proveniente da raiz quadrada de x. Logo, nós podemos, então, devolver agora a raiz quadrada de x para o seu lugar. E mais a constante c de integração. Esse aqui já é um bom resultado, galera. Poderíamos parar aqui. Mas não satisfeitos com isto, nós podemos escrever a raiz quadrada de x ao cubo como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado vezes x. E uma das propriedades dos radicais nos permite separar esta raiz fazendo a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x, cujo resultado virá da simplificação da raiz com a potência, nos levando a x raiz de x. Então, podemos dizer que a raiz quadrada de x ao cubo é também x raiz de x. E vamos escrever nesse formato. Então, vamos ter 2x raiz quadrada de x terços, mais 2 raiz quadrada de x, mais a constante c, que também já é um novo bom resultado. E se, por diversão, ainda fizermos 2 raiz quadrada de x vezes x, vejam que eu utilizei aqui uma das propriedades da multiplicação, um dos princípios, em que nós temos lá a multiplicação, a ordem dos fatores, uma multiplicação, não altera o resultado final, não altera o produto. Então, nós só trocamos a posição aqui do x com a raiz de x terços. E mais 2 raiz de x, vamos colocar aqui vezes 1, mais c.
Perceba que 2 raiz de x está na segunda parcela e está também na primeira parcela. Se colocarmos em evidência 2 raiz quadrada de x, vamos ter entre parênteses x sobre 3 mais 1 e mais a constante de integração c, que é um resultado que eu considero bem bonito. Mas veja, nós temos 3 possíveis respostas. Esta daqui, esta outra e esta outra. Além, é claro, de uma resposta que seria proveniente, oriunda, de nós não transformarmos as potências fracionárias em raiz. Mas vou preferir a última resposta, em que eu vou ter 2 raiz quadrada de x e que multiplica x sobre 3 mais 1 mais c. Ok, galera? Com todos esses potenciais resultados, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. E desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!